Bom Bom dia. dia, tudo bem? Dia, tudo. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui na correria do final do ano, mas se programando aí para atender todo mundo. E vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma apresentação aqui da mentoria para você, conhecer um pouco também da sua história, né? E aí esse bate-papo que a gente tem hoje aqui é mais para a gente poder já passando as dicas, orientações, para depois a gente já na próxima aula entrar nos assuntos mais específicos. Porém, aqui a gente já vai entrando em alguns assuntos também. Mas a ideia aqui é mais a gente conhecer a sua trajetória para a gente poder também fazer um direcionamento, né? É porque assim, né, as aulas são todas divididas, porém a gente tá numa época que agora é época de vender, de pegar novas vendedoras, né? Então a gente não vai perder muito tempo. Então hoje eu já vou te dando algumas dicas aí de como uns passos para ir fazendo semanal pra gente tentar já chegar no fim de ano aí, né, aproveitando a melhor época do ano. Você é de Canoas, né? Isso, eu sou de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul. Olha, uma satisfação imensa falando com vocês, eu tô até emocionada, porque é muita coisa nessa vida da gente, porque eu tô curada, a gente vive do Rio Grande do Sul, a gente passou por tanta coisa, e é uma honra estar falando com vocês. Era uma coisa que eu queria muito, e graças a Deus eu consegui. Eu vou contar um pouquinho bem rápido, então, a minha história, pra gente não perder muito tempo, e pra gente ir direto do que a gente precisa. Eu sou esteticista, eu tenho uma estética de Canoas, também passei pela inundação, de tudo, se reerguemos, construímos tudo de novo. Em meio a toda essa crise, eu estava grávida, com 40 anos de idade, tive um bebezinho, né? E eu sempre trabalho muito, esse muito do meu trabalho, eu sempre trabalho de tarde da noite, até 9, 10 horas da noite, porque eu não rendo de manhã. E depois que eu ganhei ele, eu quis dar um novo rumo na minha trajetória, consegui fazer outra coisa, até que eu pudesse estar mais tempo com ele, né? Foi quando surgiu pra mim a semijoias. Só que eu não queria pegar semijoias pra vender. Eu não penso mais hoje, eu não tenho uma mentalidade em trabalhar pros outros, eu quero trabalhar pra mim, ter o meu próprio dinheiro. Certo. Então foi quando eu comecei a trabalhar com semijoias, e não pra me vender também, pra mim ter uma equipe de revendedoras, né, para as possam fazer esse trabalho. E eu tava tendo um retorno, né, um retorno disso. Mas aí eu comecei, eu trabalho hoje atualmente com 25 vendedoras, mas é bem difícil. Aí eu pensei que ele não ia ser dessa forma, é bem complicado. Eu até pedi ajuda pra uma outra pessoa que já tem experiência, mas não adianta, tem que pagar uma mentoria, a gente poder ter um retorno mais rápido. E comecei a assistir vídeos aí, então foi quando vocês apareceram pra mim. Eu espero de coração que a gente possa te ajudar. Você vai ver assim que às vezes coisas simples vai fazer você virar a chave. De quem a gente conversa, pelo jeito, assim, eu já senti que você já tem uma mentalidade diferente, já tá na frente, né? Isso. Porque muita gente, assim, teve um moço que a gente começou a mentoria, né, o Murilo, e ele falava assim, eu fico em casa e eu sempre tô perdendo tempo, eu poderia estar vendendo as peças. Eu falei, não, tira da sua cabeça o vendedor, né? Coloca na sua cabeça agora que você vai ser gestor do seu negócio, né? Você não vai vender, você vai organizar uma equipe que venda pra você, né? Então isso aí já é essa mentalidade mesmo que a gente sempre começa a primeira aula, né? Colocando aí pras pessoas. Porque a partir do momento que você tá vendendo, você tá perdendo tempo, né? E você poderia estar gerindo uma pessoa que tá ali vendendo pra você. No seu espaço você tem também as peças, você vende. Pra quem... Eu tenho outra menina que trabalha comigo também, ela é minha vendedora também, né? Então eu sempre tenho peças ali, mas o meu foco maior é essas peças na rua que as vendedoras venderem. Eu sempre digo, né? O meu foco não é eu vender, né? O meu foco é essas peças ali na rua. Aí assim, eu já comprei de fornecedor que as peças escureceram. Já tô com um pouco de estoque parado, sabe? É revendedora que a gente monta, eu monto estojo, e ela sempre quer mais, é uma quantidade que posta, de mais disponível, que ela já tá te incomodando, que ela sempre quer mais. É bem difícil. Eu não sei o que eu tenho que comprar direito, a quantidade que eu tenho que comprar, é bem difícil. E na verdade, assim, a mentoria, quando você tá começando, é muito importante, porque eu sempre falo isso, a gente já começa de uma maneira certa, né? Porque depois, quando você, muitas pessoas a gente pega que já tem 20 vendedores e fala assim, eu faço cerca a cada 60 dias, mas eu queria mudar. Aí é difícil já depois de um tempo você adaptar elas a trabalhar. E é o que eu falo sempre, sabe, Daniela? Elas têm que adaptar o nosso modelo de negócio, não nós adaptar pra elas, né? Igual hoje a gente tem aí de 40 a 50 revendedoras, eu falo. Porque assim, são 35, 40 fixas e 10 que eu vou rodando. Porque tem essa rotatividade mesmo. Aquela que você entrega e que não vendeu nada, aquela que você entrega e você já sente que ela vai dar tá demorando um pouquinho pra te pagar. Então eu falo assim, é melhor eu ter o estoque aqui comigo do que girando na mão de quem não tá vendendo ou de quem vai me dar trabalho pra pagar, né? Então, assim, aí dessas, muitas já apareceram pra mim assim, mas eu só quero pegar se eu puder escolher todas as peças. Eu falo, olha, infelizmente eu não consigo trabalhar assim. Porque, por exemplo, eu não tenho estoque grande, eu não trabalho com estoque pra ficar aqui parado. Porque as novidades estão aparecendo, né? Toda semana as lojas têm novidades. O tempo todo, eu vejo isso. Eu também, eu fico pensando, eu sempre analiso muito as coisas antes de eu começar a analisar. Por isso eu já quis começar a montar a equipe de vendedoras, porque também é um dinheiro extra que eu quero ganhar. E eu acho que é um negócio que dá muito certo. E quando eu vi que eu não estava sabendo conduzir isso, eu pensei, vou investir numa mentoria. Porque pra mim não é um estratégia também. É pra te ganhar pontos, estratégias pra te poder aprimorar naquilo que tu não tá sabendo lidar. Eu não tenho isso, não. Eu sempre tô iniciando, vou partir de uma mentoria, sabe? Eu nem indaguei sobre isso, vou procurar isso, vou fazer. Porque eu já vi que o negócio dá certo. Não, é certo dá. É só difícil começar a ajustar. Depois que você ajustou, é só copiar e colar, que a gente brinca aqui e fala assim, é só reproduzir e gerenciar. E a gente fica feliz também de ouvir a sua história, porque assim, a gente também nunca pensou em fazer mentoria, de passar uma mentoria pra frente. A gente já trabalha mais de 10 anos com equipe de revenda e é muito corrido, não dá tempo da gente fazer isso. Aí esse ano a gente decidiu por quê? Porque assim, muitos amigos próximos, né, a gente viaja bastante pra Limeira, pra São Paulo, onde a gente faz compra, e pedem ajuda, assim, onde vocês compram, onde vocês vão? Aí a gente falou assim, eu acho que muita gente deve ter essa dúvida aí. Aí nós falamos assim, vamos abrir uma mentoria, mas aí a gente começou a pesquisar
o mercado e a gente começou a fazer avaliação de custo, de preço de uma mentoria. Aí nós vimos assim, preço de 20 mil, 30 mil, 5 mil reais uma mentoria. A gente falou, não é possível. Tem gente que quer começar, não vai ter esse dinheiro para pagar. Aí a gente falou, a gente assistiu muita mentoria de outras pessoas para poder aplicar a nossa, e a gente viu assim, que o que eles passam é igual, não tem como fugir. O que nós vamos te passar é o conteúdo de uma mentoria de uma pessoa que cobra 20 mil reais para passar. Porém, ela já chegou no patamar que ela tem tantas pessoas para atender, que ela vai cobrar o preço para oferta e demanda, né? É o tempo dela, Ela tá... Inclusive, nós falamos assim, se Deus quiser, a gente também vai ter uma oferta e demanda, mas nós sentimos a necessidade de ajudar quem precisa mesmo de verdade com um preço acessível. Então, esse valor que nós cobramos é um valor simbólico, porque assim, esse valor a gente poderia estar fazendo ele com a revenda de semijoia, que pra gente já tá tudo pronto, é só aumentar a revenda. Só que nós falamos assim, vamos tentar, vamos fazer, vamos ver como que vai ser. E por incrível que pareça, a gente começou esse ano, nós já pegamos aí mais de 15 alunos já. Agora, no final do ano, a gente já tá com mais 4, a gente consegue atender 4 pessoas por mês. E aí, quem entrou em contato com a gente pelos anúncios, a gente fica falando, vamos fazer que vai mudar a sua vida, porque muda mesmo. Com certeza. A gente sabe... Que a gente tem são coisas que você já não sabe, você já tem experiência, né? Porque assim, o que nós vamos passar para você é o que nós fazemos, e nada mais é de copiar, modelar para a sua região, que muda é o público, muda a região, mas as peças que vende a gente já sabe quais são elas que vendem, a gente já sabe o tipo de maleta que tem que colocar, a gente sabe os fornecedores, a organização da maleta, o tipo de revendedor de captação que você precisa pegar. Então é nada mais do que você seguir o que nós vamos fazer aqui e aplicar para você. E principalmente não replicar nossos erros lá no começo, né? Porque eu tenho peça da minha primeira compra que tá barata até hoje. Porque a primeira vez que eu fui foi igual você, eu já fui na cabeça, nós somos pra Limeira, eu tinha 3 revendedoras já certas aqui na minha cidade, falei, bom, então eu preciso comprar 4 maletas, 3 pra elas e uma pra mim. E eu cheguei lá, tudo que eu achava bonito, eu comprava 4. Falava, vamos pra cada maleta. E a hora que chegou essas maletas pra mim, com essas peças todas iguais. Aí eu tive que comprar tudo novamente, aí eu comecei a aprender que não, que quando a gente tem pouca vendedora, que muito mais do que o lucro que você tem, por exemplo, comprando no bruto, você tem que ter variedade pra mudar e fazer seu caixa. A partir daí, sim, você pode ir pro bruto e tal, mas eu falo que eu também viajei com essa mentalidade que só o bruto dá dinheiro. Quando eu comecei com as semijoias que você aprendi a comprar, foi a minha virada de chave. Aí logo a minha maleta eu já entreguei pra outra pessoa e eu já nunca mais tive maleta. Eu falei, não, agora... A maleta que tava lá no estúdio, eu já destrinchei ela e eu peguei o usuário, né, e botei no usuário e cadê a maleta pra outra também. Então eu comprei muito errado no começo, e eu falo assim, hoje em dia, no Brasil, não existe o que você vende que você consiga ganhar tanto quanto a semijoia. Né? Assim, eu já vendi roupa, você não consegue colocar vezes 3, vezes 4, né? Não tem como. Porque assim, quando eu comprava a semijoia pronta, o mínimo que eu colocava era vezes 3.2, 3,5, que eu falo assim, é o mínimo pra você dar a comissão da sua vendedora e ainda ganhar 100%. Né? Então eu falo, menos que isso, você tá saindo no prejuízo. Então você tem que conseguir comprar de quem você consiga ter lucro, né? E não existe roupa. Você pode comprar na feira ou na madrugada, mas é muito difícil você conseguir colocar 3, 4 vezes em cima. Né? Então não tem. E a questão da garantia, a peça começou a chegar feia na maleta, você manda pro banho, ela volta novinha pra você. Né? Uma maleta pequena você consegue colocar ali 6, 7 mil pra pessoa tá vendendo. Né? Então ela não ocupa espaço, tanto pra você organizar, pra você guardar, quanto pra você entregar pra uma pessoa. Então eu falo assim, é o melhor negócio pra revenda é a semijoia, né? Pro consignado. Então nós vamos passar aqui rapidinho só pra gente falar um pouquinho da gente também, depois eu coloquei as informações suas aqui também pra gente ir questionando, mas só pra você ter uma noção, nós também começamos a empreender com semijoia há 10 anos atrás e saímos da CLT, larguei meu emprego, eu era farmacêutico de uma indústria, a Marina era enfermeira, dava aula numa faculdade e nós viajávamos, porque nós morávamos em São Paulo e nossa cidade fica 600 km de distância, então a gente viajava pra ver nossos pais, né, uma vez por semana, uma vez por mês mais ou menos a gente voltava, e no meio do caminho ali tinha Limeira, né, que é a cidade ali que fica a maioria das semijoias. E aí um dia nós passamos lá, vimos e tivemos essa ideia assim, de voltar pro interior, que é a nossa cidade mais interiorana aqui, falamos, vamos morar lá, e aí decidimos pegar um pouco de semijoia, começamos a vender, hoje nós vivemos 100% da semijoia, já faz anos, e cada ano que passa a gente vê que o segredo viver da revenda de semijoia é a questão da organização do seu gerenciamento. A organização dela é muito fundamental, porque tudo tem prazo, né? Se você não entrega a maleta no tempo certo para sua revendedora, ela não vende. Se você não controla o seu estoque, ela não tem peça, ela não vende. Então tudo que vai depender de venda, depende de um estoque cheio, organizado, de uma pessoa que esteja motivada para vender. Então tudo isso é questão de organização sua, de cronograma, porque não adianta você querer ter muitas revendedoras se você não consegue gerenciar. O segredo está no seu poder de gerenciamento. Você pode ter de 10 a 50. Porém, com 10 revendedoras, se você acertar as 10, você ganha muito dinheiro. Entendeu? Você consegue moldar a sua equipe, vai tirando, vai entregando, não vendeu um mês, não vendeu 2 meses, não vendeu 3 meses, ela não vai vender. Aí você tira e dá pra outra, porque é melhor você ter qualidade do que quantidade, principalmente você que já tem um outro negócio. E principalmente você que tem filho pequeno, porque nós começamos com 2 filhos recém-nascidos também no colo. E a gente não tinha pai, mãe, ninguém pra ajudar também, porque estávamos distantes, né? Aí a gente começou com as crianças pequenas e a gente vê a dificuldade que é, principalmente quando você não tem um espaço ainda organizado. Hoje nós temos a nossa casa construída para semijoia, mas moramos em várias casas de aluguel até construir a nossa. Então tudo isso é questão de organização, então você tem que enxergar o seu poder de gerenciamento com todas essas dificuldades. O filho pequeno, o espaço, então tipo assim, você precisa fazer de uma forma que você estruture com aquela equipe pequena antes de escalar. Porque o maior erro que a gente vê, as pessoas querem crescer sem poder de gerenciamento, sem poder de escala. Então assim, eu tenho 5 revendedores, vamos ajustar isso para ficar redondinho para depois eu começar a pegar mais pessoas, senão você vai perdendo aquelas revendedoras, e aí você fala assim, nossa, tá difícil captar revendedora, tá difícil gente comprometida, e às vezes o problema está em você. E é o que a gente mais vê, lógico que isso hoje com o poder socioeconômico do país ruim, os juros altos, os preços altos, fica mais difícil de conseguir gente qualificada, né? Para conseguir pessoas para revenda é mais fácil porque as pessoas querem renda extra, querem trabalhar com isso, porém é gente mais desmotivada. Então a gente tem que se organizar. Então nossa ideia é sempre passar
a primeira aula a primeira aula após essa, né? A gente passa tudo sobre fornecedor, pra você ter ideia de onde comprar, de que fornecedor que tem custo-benefício, e depois nós entramos na parte de captação de revendedoras, o tipo de perfil, qual revendedora, e na última aula que a gente fala mais sobre processo, gerenciamento, organização. Então hoje nós também trabalhamos, temos 2 filhos, hoje eles têm 8 e 10 anos, mas começaram com a gente com uns recém-nascidos, né? E a gente estava no meio ali das semijoias, então nós fomos adaptando, se organizando e vendo os melhores caminhos. Aí a gente montou uma equipe de 2, 3 revendedoras, fomos crescendo. Hoje nós temos 40, porque é o que nós determinamos que vale a pena pra gente, nós dois, vivermos tranquilo, vamos dizer assim. Porque não adianta você querer ter mais e também ficar uma loucura na sua vida. Então a gente, assim... Eu só consigo, eu vou dizer que ontem eu já me estressei, sabe? Eu disse, ai meu Deus do céu, vou esperar amanhã assim as coisas vão começar a mudar. Porque assim, tem muitos macetinhos que você fica mais fácil pra você, né? Porque assim, nós passamos por várias coisas, então a gente fala assim, ó, faz isso, que é os macetinhos que vai te ajudar. Porque assim, são pessoas, não adianta, são revendedoras, são pessoas, e elas não têm vínculo empregatício com você, então acaba sendo mais difícil. Então a motivação dela é o dinheiro, ela precisa ver dinheiro, e ela vendo dinheiro, ela vai se motivar a vender mais. Então assim, 40 revendedoras foi o que nós determinamos ficar pra gente poder viajar, pra curtir com os nossos filhos, e ter uma renda que a gente queria ter. Então assim, não que 40 seja pouco, nem que 40 seja muito, mas é um número suficiente pra gente ter um faturamento de pessoas que tem 100 revendedoras. Então assim, não é porque você tem 100 que você tem um faturamento alto, às vezes você tem 100 vendendo R$500. E a gente com 40, a gente tem 40 revendedoras de potencial. Qual que é o risco de ter poucas revendedoras? Se você perde uma, seu faturamento cai muito. Poucas revendedoras vendendo bem. Agora, quando você tem muitas revendedoras vendendo pouco, é mais complicado gerenciar, porque assim, você tem muitas pessoas na sua mão. Então a ideia, para quem quer viver de semijoia, sem ter equipe trabalhando, porque se você for por funcionário, você montar uma equipe é outra coisa, você tem uma estrutura. Agora, se você viver, você gerenciando igual nós dois decidimos viver, a Marina ia trabalhar sozinha, depois eu vim ajudar ela, porque a gente viu que em 2 facilita muito mais. Sozinha é mais difícil, com certeza, porque você tem que etiquetar, precificar, comprar, encartelar, montar, atender a vendedor, é muita coisa. Então ajuda um pouco. Nós tínhamos um outro comércio de comida, né? Aí na pandemia, tudo fechou e tal. Aí o Rodrigo falou, como que tá a semijoia? Na época eu tinha 13 revendedoras. E eu faturava de verdade, praticamente o que eu faturo hoje. Então você vê como que quantidade, né, não quer dizer muita coisa. Então com 13 revendedoras lá atrás, eu faturava muito. Foi uma época assim que todas vendiam 5, 7, 8, 9 mil cada uma, pensa. Aí, lógico, né, mudou o governo e tal, então as coisas estão ficando mais difíceis. Só que uma hora melhora. Então você tem que estar estruturada pra quando melhorar, aí você vai ver, o seu faturamento vai lá em cima. É muito dependente do cenário. Né? Então, assim, hoje nós... Não desanime, porque se tá difícil pra você, pensa que tá difícil pra todo mundo. Hoje tá mais difícil, mas é possível. Igual hoje nós temos que fazer acontecer, então nosso faturamento não pode cair. Mas quando o cenário econômico tá bom, sem esforço nenhum, você não precisa fazer nada. Hoje nós temos que ficar fazendo estratégia, fazendo motivação, captação. Mas quando tá bom, se você tiver sua equipe estruturada, você vai ver que você não dá conta de comprar. Você só vai comprar e abastecer, comprar e abastecer. Agora, quando tá ruim, você precisa comprar, abastecer, treinar, gerenciar, organizar, porque você precisa fazer acontecer. Então acaba sendo mais difícil. Só que é aí que a gente aprende, né? Porque quando tá cômodo, você acaba não correndo atrás. Então, sobre a mentoria, a gente fez uma mentoria bem prática, que é para ensinar mesmo a praticidade ali, a questão de fugir um pouco de teoria, de ficar falando sobre cataforético, bruto, por mais que a gente vai falar para te ensinar, que é importante você saber, aprender quando você precisar chegar lá, mas a ideia é mostrar mesmo os caminhos que seguir. É bem mais uma consultoria do que uma mentoria, né? A mentoria é mais porque a gente abre a mente ali para focar no que deve ser focado. Mas o objetivo é mostrar as estratégias nossas que deram certo e mostrar para você os caminhos que você não deve seguir. Ensinar, então, você a comprar os fornecedores certos, ensinar a rotina do dia a dia ali, que é o ideal para você, até a questão estrutural, a gente vai mostrar para você os armários que a gente indica você fazer para organizar suas peças, onde você colocar tudo certinho, porque é questão, igual a gente fala, quando você trabalha sozinho, você precisa ter agilidade. Então, tudo que forneceu agilidade pra gente poder ter tempo, vai te ajudar. No começo a gente fazia planilhas na mão, fazia etiqueta na mão, então tudo que eu te passar aqui até de equipamento é para te facilitar, para você conseguir ter tempo de focar no que precisa ser focado, né? Então, sobre você, aqui a gente já conversou um pouco, hoje você tem, o seu Instagram tem quantos seguidores? Eu vou dar uma olhada, mas não são muitos, né? Aí eu tenho Instagram só das semijoias, né? E volta e meia eu vou alimentando ele lá. Mas também fico nessa dúvida, né? O que postar, se eu quero atrair vendedoras, o que eu tenho que... Tem muitas dúvidas, né? Sim, nós vamos entrar tudo focado em cada assunto, mas já te dando dica, a gente aconselha, assim, realmente você ter um Instagram ativo, né? Ativo, assim, mostrando as peças que você tem, porque isso que vai chamar a revendedora. Não adianta você ficar colocando, estou captando nova revendedora e ela não conhecer as suas peças, não conhecer o seu trabalho. Então, o mais importante é você mostrar suas peças, mostrar o que você entrega, porque isso vai fazer com que as pessoas se interessem na sua semijoia. E esquecer de colocar preço de venda, você não tem que ser uma vendedora, você tem que ser uma gestora, mostrar o que você tem, as peças bonitas que vai atrair a revendedora a querer vender. Hoje o segredo nosso aqui de sucesso maior é maleta com variedade. Então assim, nós temos uma maleta com bastante variedade, porque isso atrai muitas pessoas diferentes. A pessoa, hoje o cenário é muito rápido, né? Então as pessoas elas querem novidade o tempo todo. Então a gente descobriu assim, em relação à concorrência, que esses grandes players do mercado, eles acabam mandando mostruário para a revendedora, eles pegam 100, 200, 300 revendedoras pelo país e distribuem aqueles mostruários pequenininhos. Aí a pessoa que recebe aquilo, todo mês ela recebe a mesma coisa, porque eles compram em importadores, em grande quantidade. A gente falou, a gente tem que diferenciar disso aí, porque isso vai chamar atenção. Então nossa maleta é uma maleta bem variada, com peças que chamam atenção, com variedade, com coisas que estão em novidade, tudo diferente do cenário desse pessoal que só quer aumentar o faturamento com quantidade. E aí chega uma hora que você está aqui, aquela vendedora ela não quer mais ficar naquela marca, porque ela não vende. Você não vai conseguir vender a mesma peça para a mesma pessoa todo dia. Então você tem que ter novidade, tem que ter giro. Então a gente abastece nossas maletas e às vezes até cada 15 dias a gente está trocando peça, repondo peça. Né? Para quem vende muito, a gente acaba tendo essa, né, eu acabo abrindo essa exceção aí. E na verdade, assim, com a pandemia,
as vendas via internet cresceram muito, né? Você não vê mais aquele comércio movimentado, as lojas físicas movimentadas. Só que a semijoia já é uma coisa o quê? Ela é pequena. É difícil você comprar, eu não vou comprar um brinco pela internet e pagar frete. E aí que vai entrar suas revendedoras, né? Ela está na casa das pessoas. Então, ela tem que gerar aquele desejo de compra. E é o que a gente fala muito, a maleta tem que estar cheia, porque loja vazia não chama atenção de cliente. É a mesma coisa com a maleta, né? Ela tem que ter aquela variedade. E eu falo muito isso. Você tem uma vendedora que está vendendo 1.000, 2.000, investe nela, né? Pra ela começar a vender 3.000, às vezes é um pouquinho. Se ela já é honesta, você já conhece, ela tem a clientela dela, ela tá vendendo bem, foca naquela revendedora, né? E a questão do Instagram também, só dando um adendo aí, que você falou, né? Eu sei que eu posto. Independente de você estar ou não procurando revendedoras agora, sempre poste. Sempre posta sobre a maleta, sobre como funciona o seu consignado. Hoje eu entendi assim, tem palavras-chave, que é parceria, né? Eu falo muito isso, olha, vamos fazer uma parceria. Tem a minha maleta no seu espaço, né? Você que já trabalha com outras mulheres. Porque às vezes você fala de revendedora, a pessoa acha que ela vai ser uma funcionária sua. E ela não se interessa por aquilo. Mas a partir do momento que você fala, olha, você não quer fazer uma parceria comigo, né? Você tratar a sua revendedora como parceira, já muda um pouco a chave dela querer trabalhar com você e não para você, né? Então eu falo assim, são isso. Porque às vezes assim, eu não tenho maleta sobrando e eu tô lá postando sobre revenda, sobre consignado. E às vezes aparece ali uma pessoa que eu falo, nossa, essa tem potencial. Compensa eu arrumar uma maleta pra ela, né? Então eu sempre deixo assim, como se eu quisesse crescer a minha equipe. Sempre pensa nisso, sabe? As pessoas têm que estar achando que você tá crescendo, né? Que você quer crescer a sua equipe. Outra coisa, não falar de renda extra. Porque renda extra, a pessoa pensa o quê? É um extra. A hora que eu arrumar uma coisa melhor, eu largo o extra, né? Então eu ouvi muito isso, assim. Hoje eu tô ocupada pra fechar a maleta, eu fecho amanhã. Porque isso é a renda extra dela, mas é o meu trabalho, né? Então eu comecei a mudar um pouco. Renda extra é a pessoa que ganha R$50 pra ir comer um lanche. E eu coloco muito isso na cabeça delas. Você sabendo trabalhar, você vendendo, você pega um salário. Já tive vendedores que largaram o emprego no comércio pra viver só da renda da semijoia, né? Então é isso que a gente tem que começar a mudar a mentalidade. E no começo, o que vai atrair você, não é, você tem que, lógico que é difícil, porque você precisa ter lucro pra continuar, mas o que vai atrair revendedoras boas vai ser a sua margem de comissão. Então tem revendedoras que a gente chega a dar margem de comissão de metade, porque isso vai fazer com que elas vendam mais e elas abandonem até o emprego pra virar aquilo uma fonte de renda dela. A partir do momento que você fala, nossa, eu tô dando muito dinheiro pra ela, mas você vai ver que no futuro isso vai te retornar, porque elas vão vender cada vez mais, porque ela começou a transformar aquilo numa renda principal pra ela. Aí o seu jogo começa a virar. Agora, a partir do momento, a gente já perdi muita. Porque a gente ficava, tá dando muita comissão, a gente não tá vendo dinheiro. Eu não aumentava a comissão, sabe? Às vezes ela estava comigo já há 3 anos, eu falava, não, 30% tá ótimo, sabe? Já é uma comissão boa. Mas na época, as coisas estavam boas. Uma saía, outra entrava. E depois eu comecei a ter dificuldade pra pegar aquelas vendedoras que estavam vendendo ali 5.000. E eu falo assim, se na época eu tivesse tido esse feeling, esse jogo de cintura, sabe? Essa empatia de trazer elas pro meu lado, eu hoje estaria com aquelas vendedoras boas que eu tinha. Você tem espaço de atendimento ou você atende micropigmentação em casa? Como que é? Não, eu tenho espaço, eu tenho estúdio. Então, aí é muito mais fácil. Você vai ter o estúdio lá, já é lugar que vai chamar pessoas, a visibilidade. Né? Ali você já vai poder atender as suas revendedoras que quiserem. Porque você não vai ter muito tempo de ficar indo atrás das pessoas enquanto você tiver seu espaço. Então você pode transformar esse espaço num mostruário, num showroom ali. Por mais que a gente... Eu comecei aos poucos, eu tava com uma maleta lá no estúdio deles, não, mas isso não tá legal, sabe? Eu consegui identificar que não tava legal. Aí eu comprei os mostruários. Aí eu já descartei a minha maleta e coloquei mostruários de pulseira, coloquei, sabe, de conjuntos, de brinco, de anel, e já peguei minha maleta já pra dar pra outra revendedora. E transformei, daí sim fica mais visível, as pessoas se atraem, né? Aí, olha, sabe, e já ofereço pra aquela que eu sei que vai ser uma potencial vendedora, né? Que já são minhas clientes antigas, né? Já dizem, olha, eu tenho interesse, né, em pegar um kit pra venda. Foi assim que eu comecei com essa minha people. Não, perfeito. Exatamente, você tá tendo o usuário ali não pra vender, mas pra mostrar o seu serviço, né? E eu falei isso, eu falo muito isso, eu falo assim, igual hoje, eu vou fazer unha, por exemplo, eu já vou não pra vender a minha peça, mas já pra conhecer aquele espaço, pra conhecer pessoas novas, né? Teve uma mentorada que a gente conversou, que ela falou que ela era nova na cidade, aí ela falou assim, então é isso que eu vou fazer. Aí ela começou a falar, né, que às vezes ela fazia unha 2 vezes por semana pra conhecer as manicures da cidade, e assim ela foi aumentando, né, as vendedoras dela. Ela falou, sobrancelha, eu faço toda semana. Ela falou, mas cada semana uma pessoa diferente. E aí você vai conhecendo realmente pessoas em potencial pra vender pra você. Eu falo que hoje uma coisa muito importante, você já tá na frente porque você já tem o seu espaço, você conhece as pessoas, você falou que clientes antigas, mas hoje, eu falo assim, uma coisa muito importante é você ter aonde cobrar essa pessoa, aonde ir atrás dessa pessoa, né? Porque uma coisa é você entregar na casa dessa pessoa e depois ela some, ela não tá mais lá, ela não liga de ser cobrada lá. Mas esses dias eu peguei uma manicure de um salão bom aqui e ela deu trabalho pra me pagar. Aí ela falou assim pra mim, mas eu moro lá no sítio e tal. Eu falei pra ela, não, mas eu nunca te entreguei maleta no sítio. Falei pra ela, você me passou o endereço do salão. Eu sempre te entreguei no salão a maleta. Agora que tá pro seu lado, eu não posso mais ir aí. Falei pra ela, negativo. E ela me pagou tudo. Falei, mas quer dizer, se eu não tivesse aonde ir, não conhecesse ela dali, como que eu ia no sítio pra cobrar 200, 300 reais, né? Então tem muita coisinha que nós vamos passar do contrato, do que você vai colocar lá, isso vai te ajudar a evitar inadimplência. Tudo coisa que nós já passamos aí, nós vamos contar as histórias que nós passamos aí também, pra você ter ideia. E o espaço, igual assim, hoje a gente pega muitas pessoas que trabalham com manicure, com salão, tudo isso são pessoas que atendem pessoas. Então isso são pessoas que vão te trazer mais faturamento. Então a gente sempre pensa assim, que lugar que eu posso deixar que atrai mais pessoas? E a gente já deixou até inconveniência, tem vários lugares que você assim fala, não é possível, mas é questão de você oferecer. Às vezes a pessoa, ela não pensa, né, que ali pode ser uma possibilidade de venda, você oferecendo, ela acaba pensando, por mais que a gente não gosta de oferecer, porque cria esse negócio de, quando a pessoa não quer mais, ela fala, você que veio atrás de mim, não foi eu. Então, mas no começo você que vai ter que procurar, não adianta. Depois que você vai criando o seu nome, as pessoas vêm atrás de você, principalmente se você tiver, por exemplo, essas 5 revendedoras. Se uma delas se der bem e começar a vender bastante, outra amiga dela vai começar a perceber e vai vir atrás de você uma hora. Então é assim que acontece, com o tempo mesmo, é a longo prazo, e é assim que você vai se fortalecendo, pegando pessoas boas, né? Então aqui você colocou que realiza as vendas no estúdio através da equipe de revenda. No seu estúdio você faz as vendas hoje ou você parou de fazer venda? Ela tem a funcionária que vende, né? Eu tenho outra menina que ela é outsider e eu deixo mais pra ela, pra ela vender, né? Aí eu vou anotando ali direitinho, eu deixo mais pra ela, eu já não... E você paga a comissão pra ela?
pago a comissão pra ela, tudo ela vende bem, e eu já deixo mais ali mais pra me ofertar pra uma possível revendedora, né? É, perfeito. E você compra da onde as suas semi-joias? Pois então, quando eu decidi, né, a trabalhar com isso, meu marido, ele tem uma prima dele que ela trabalha só com isso, né, essa família de semi-joias. Então eu procurei ela, pedi algumas dicas, né, e alguns fornecedores. Ela me deu uma dica de um fornecedor aqui em Porto Alegre, que eles dão garantia, né, de banho. Então eu fiz a minha primeira compra ali nessa loja aqui em Porto Alegre. Aí depois eu mesmo procurando ali na internet, eu encontrei uma outra, que é a Exotic, que ela é de Guaporé. É muito boa, o atendimento deles é maravilhoso, é com eles que eu tenho comprado mais, né, mensalmente. Só que eu acho que o preço deles é um pouquinho salgadinho, sabe? Aí pra me colocar aquela margem ali em cima, eu tento colocar os 300%, né? Mas às vezes eu não consigo colocar esses 300%. Aí eu tenho que colocar 200, 250, às vezes até um pouquinho menos, pra mim poder vender aquela peça, né? Então eu tô achando que o preço deles tá um pouquinho salgado, assim, tá bem ruim. Aí ontem eu achei uma outra, que é de Limeira, São Paulo, que eu acho que é pura, deixa eu ver. Deles. Eu comprei, aí eu até vi uma postagem que eu tinha feito de uns brinquinhos, que eles me mandaram vídeo catálogo, né, pra minha namorada. Aí tinha aqueles brinquinhos, aí eu disse, deve ser esse fornecedor, ela compra também. E eu, assim, gostei muito, mas eu tenho dúvidas, né? Por exemplo, eu vi que eles têm joias folhadas de 3 milésimos. Aí que tá essa dúvida, compra, porque teve de um outro que eu comprei e as peças desceram, tipo, fazer troca, sabe? Aí foi quando eu quase desisti, né? Eu tive que fazer muita troca, muita reposição, né? Então eu peguei mais desse. E eu tenho essa dúvida, com 13 milésimos é uma peça boa? É difícil ter devolução dessas lojas, né? Assim, semi-joia, essas que você teve devolução foi dessas aí que você comprou, que você compra. Foi dessas primeiras que eu comprei. Essa puro, eu não comprei ainda, de catálogo. Certo, mas desse fornecedor que você tem hoje, que você comprou aí do Sul, que te deu problema ou não é outro? Não, foi um outro que eu comprei de São Paulo também. Aí eu vi, era 1 milésimo. Então, esse é o problema. Porque assim, esses fornecedores de São Paulo, um monte de gente chega na gente e fala, eu queria comprar do Bolsão lá de São Paulo, eu queria comprar de importadora. Vai ter problema, não, ninguém faz milagre, é muito barato, então vai voltar suas peças. É isso. Aí, na próxima aula, você vai ver assim, todos os fornecedores que a gente vai te passar, eu já coloco o nome da pessoa que me atende e o que eu compro de cada um. Porque, por exemplo, trabalham muito, eles têm todos os tipos de peça. Só que eu comecei a perceber que, até falei com o Rodrigo uma outra vez, que eu precisava de umas peças prontas rápidas, assim, eu fiz o pedido deles, as correntes deles não estão com uma cor bonita, as venezianas. Sabe, eu já achei uma cor meio escurecida, falei, eles, deu algum problema ali no banho deles, eles diminuíram o banho. Aí, esses brinquinhos coloridos eu amei, assim, vieram muito joinhas, muito bonitinhos. Uma peça, assim, que tudo que é novidade, inspiração, eles são os primeiros a lançar. Então, quando apareceu aquele trevo da Virgínia, o que eu vendi de trevo deles não tá escrito, porque eram muito bonitos, os braceletes deles são lindos, mas assim, veneziana, correntinha, eu já não te indico comprar dele. Aí tem uma outra loja que eu vou te passar até hoje, depois eu vou te passar pela mentoria, a moça que me atende, a Camille. É assim, as peças deles são lindas, é um banho muito bonito. Eu vou te passar direto o contato da Tamires. Aí você pode falar pra ela, fala assim, Tamires, a Marina que passou seu contato, e eu queria que você fizesse um vídeo pra mim das peças assim que ela mais compra. Porque lá é uma loja enorme, gigantesca em Limeira, e eles têm todos os preços. E ela já sabe mais ou menos o preço que eu compro. Sabe que eu consigo colocar essa margem em cima. Então assim, eles vendem trios, eles vendem pulseirinha, colarzinho, e ela sabe que eu só compro porque eu consigo ter margem. Então você vai falar pra ela assim, fala assim, Tamires, passa pra mim, faz um videozinho pra mim das peças que a Marina mais compra. E ela já me conhece muito, e a gente tá com muito mentorado que compra dela, e você vai ver assim que as peças são muito bonitas, preço muito bom. E você vai ver assim que não é o preço que vai fazer você ganhar dinheiro. Lógico que isso influencia depois que você já está escalado com a sua marca, tudo. Mas quando você compra peças que chamam atenção e vende, seu giro é muito rápido. Então, às vezes, você está ganhando um pouco, mas você está vendo o dinheiro entrar e comprando mais, E aí você compra dessas bijuterias ou dessas de 1 milésimo, isso aí a pessoa vai comprar, vai ter problema, ela não volta a comprar mais de você. Então, o jogo é fazer com que a pessoa compre a sua peça e fale assim, nossa, essa peça aqui é muito boa, muito bonita, deu certo, vou comprar mais. E mulher é assim, ela compra repetidamente. Então, não adianta querer ganhar dinheiro em peça ruim que você só vai se queimar. Muitos fazem isso, mas quando o cara tem 200, 300 revendedoras, a intenção dele é ficar rodando. Não deu certo uma, pega outra. Mas a gente que precisa de uma equipe qualificada, a gente tem que ter peças de qualidade. Não pode ficar caindo nesse joguinho de mentoria aí que eles falam, que a gente tem que trabalhar com milésimo mais cataforé, 1000%. Senão a gente quebra. Muitas pessoas chegam na gente que assistiu outras mentorias, cara, e copiou o modelo do cara e quebrou. Por quê? Porque ela não tinha a mesma estrutura. Então você tem que se fortalecer primeiro pra depois querer expandir com peça barata. Senão você se lasca, não adianta. E a gente ouviu falar assim, você tem que ter 1000% de lucro nas peças. Só que não adianta você comprar uma peça que vai te custar R$5, você vai conseguir por 1000%, mas ela não vende. Né? Ela é uma peça feia, parece vídeo que vai ficar na maleta. Então tudo tem que ter um meio termo. Tem um outro fornecedor também que eu vou te passar pra você ir olhando, porque aí na próxima aula a gente vai discutir mais a fundo. Mas só pra igual a gente falou, né, pra você não perder tempo. Não sei se você já vende na maleta brinco, né? Sempre parece que é o que mais falar, mas a gente ouve falar muito que é 1 milésimo cataforético. Eu não compro pulseira, eu não compro colar, eu não compro anel deles, porque começou a dar problema, mas eu compro brinco. Os brincos deles, eles têm um preço fixo de 14 e 26 os brincos. E são brincos lindos, lindos, assim, eles têm trio que eles vão te vender a R$39,90. Mas aquelas argolas grandes, cravejadas, que vai sair a R$13. Então, assim, são brincos que eu coloco 69, 89, e como é brinco, a volta, assim, é muito pouco, sabe? É muito pouco perto do tanto que se vende. Então, os brincos deles compensam muito. Passar também o contato então da Tamires e da moça da evidência. Porque você pede catálogo, você vai olhando. Aí é bom que na próxima aula a gente compara também o que você pagava, o preço que você viu desses fornecedores. Assim que terminar. Porque essa tá no vídeo, porque assim, meu Deus do céu, já montei um vídeo de noite, vou fazer um vídeo hoje, né? Aí já montei de noite, precisava ter bracelete, pulseira, brinco, já fiz um mix, né? Não, eles são umas peças assim que vira e mexe, eu peço pra ter esse diferencial na maleta mesmo, que o Rodrigo falou. Né, eu sempre tenho, assim, principalmente agora chegando no fim de ano, um bracelete mais bonito, né? Tem muita peça. Aí eu já vou te passando tudo, porque às vezes você vai comparar também. E brinco. E o preço deles, dependendo do que você achar, é um pouco melhor que
Aí eu vou te mandar a lista de fornecedores depois também, no final da aula eu já te mando. Aí você já vai dando uma olhada, porque na próxima aula a gente já vai destrinchando cada um. Porque o que a gente fala? Maleta diversificada é ter tudo. Assim, muitas pessoas chegam na gente e falam assim, você trabalha com aço inox? Ah, não trabalho porque aqui na minha região não vende. Mas você já colocou? Ah, já não deu certo. Então vamos tentar de novo. Porque... Eu não conheci nada. Eu tinha um pouco de preconceito com o tal do aço inox. Aí eu vi no outro fornecedor falando, não, mas você tem que oferecer, são peças boas, né? É, porque assim, você não sabe. Eu tenho ainda, mas eu quero também colocar. Você não sabe o perfil do seu público ainda. Então tudo que você colocar lá, você vai atrair gente. Porque não é, se tem aço inox no mercado é porque tem pessoas que compram. E com a alta do ouro, o aço inox está subindo muito. Aí nós falamos com a mentorada, ela falou pra mim, mas eu já comprei. Ela falou, não sei se eu não soube comprar. Ela falou, mas não vendeu. Aí eu falei pra ela, tenta. Aí eu falei pra ela, hiperlock. Ela falou, não, aqui da minha cidade não sai. Aí nós falamos pra ela, acho que na primeira aula, igual nós falamos pra você. Aí chegou na última aula, ela falou assim, Marina, ela falou, fiz um pedido de aço inox. Ela falou, menina, meu berlock já acabou, sabe? Não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar berlock na Prata 925. E tá em alta, berlock, pulseira de berlock. Por isso que a gente faz, são fases. Lá em Limeira, nós compramos na a gente ia lá 3 anos atrás, essa loja tinha 2 revendedoras, 2. Hoje você vai lá, eles estão com 4 lojas com mais de 30 revendedores, porque o aço inox está em alta. Então são fases, pode ser que daqui a 3 anos diminua de novo, mas tem que aproveitar os momentos, por isso que a gente fala. A gente está sempre viajando, sempre atualizando para saber o que está em alta, porque senão você fica perdendo tempo em coisas que não estão em alta. Então o aço inox não é legal, não foi legal, hoje é, talvez amanhã não seja de novo. Você tem que saber comprar, né? Tem muito bracelete de aço inox, eu não sei se você chegou a ver no Instagram da Semijoias, ou também esses dias eu coloquei sobre as pulseiras dos braceletes de aço inox. Nós estávamos em Limeira semana passada, né? E eles estão com uma promoção de 40%. Então teve pulseira de inspiração que eu paguei R$12. Eu trouxe algumas, cheguei aqui, eu coloquei foto, antes de eu precificar já estavam todas vendidas. Eu acabei de fazer um pagamento que eu fiz um outro pedido. Compensa também se olhar, bracelete a R$20 e pulseira a 12. Então assim, isso aí você vai conseguir jogar o bracelete a 99 pelo menos, sabe? As pulseiras a 69. Então compensa também, eu vou te mandar. E é compra mínima, é pouco, né? Não vai comprar muito. Você vai testando. Inclusive, essas peças estavam 40%, eu até falei pra Maria, você tá lá no cantinho 40% porque não vende. Aí ela pegou e vendeu tudo. Então, tipo assim, é questão de acreditar. Você tem que colocar na maleta, tem que testar, lógico, pra você não ficar com peça encalhada. Mas quando a peça é boa, já é testada, já é validada pela gente, com certeza vai dar certo pra você também. E preço, né? É o que eu falo muito. Além da variedade, além de tudo, você tem que ter um preço final atrativo pro cliente. Porque aqui na minha cidade mesmo tá lotado de loja de biju, esses chinês, essas lojas de biju. Eu também. Então você tem que agregar valor à sua peça, tirar fotos bonitas e ter um produto com o preço final bom, porque senão ele vai acabar. Você vai ter que ter preço e qualidade. É difícil, mas igual eu falei, você vai ganhar no giro, na velocidade da venda. Porque anos atrás, o ouro era ouro, né? Hoje em dia, essas peças aí que a gente vende de semi-joia tá praticamente uma biju fina. Porque você vai diminuindo cada vez a margem pra poder ganhar. Mas ainda é ouro, ainda é semi-joia, é diferente de bijuteria. Então a bijuteria vai escurecer, vai estragar, a sua peça não. Muito assim, eles vendem a biju premium ou a biju folhada. É aquele banho flash, né? Que ele não tem milésimos de ouro. E assim, eu faço parte de grupos de compra e tal. O pessoal gosta de falar da brilho. Todo mundo está banhando em 1 ou em 3 com café. Eu ainda não tive essa coragem. Mas assim, tanto as semi-joias prontas quanto o bruto, não tá passando muito disso. Ninguém mais tá dando banho de 10, de 7. Né? Então, assim, é uma nova realidade. Porque senão a gente não consegue competir, né, no mercado, não tem como. Então, infelizmente, você não vai achar nem fornecedores prontos. E nem quando você começar com o bruto, você não vai mais conseguir, igual antigamente, que todo mundo banhava em 10. Igual a minha ex-cunhada trabalhava com semi-joia, né? Meu irmão veio pra cá esse final de semana, aí ele falou assim pra mim, mas você tá banhando tudo em 10 ainda? Porque na época, se banhava tudo em 10, né? E hoje em dia a gente não consegue mais ter isso. Então, é uma nova realidade, né? Só que nisso a gente tem que achar o meio termo, nenhum nem 10. Então, vamos achar, assim, lojas que trabalham com meio termo. A gente também tem um meio termo ali pra vender, né? Eu tenho uma dúvida também. Eu tô trabalhando com estojos, mas também já vi que é feio, sabe, de se ofertar assim pra cliente. E eu penso em botar todas as maletas. Eu tenho umas maletas pequenas, que são as maletas B. Quando elas iniciam, eu entrego pra mim sentir se elas vão vender realmente ou não. Aí depois eu tava entregando no estojo, porque havia mais peças, né? Mas também já vi que o estojo é ruim de se trabalhar. Eu quero colocar as maletas. Aí eu coloco maleta personalizada ou não preciso? Eu não personalizo. Por quê? É mais caro, bem mais caro. Bem mais caro. Não vai mudar nada. E você vai ver assim, Dani, a hora que você começar a ter muita revendedora, muito giro, a maleta estraga, é a maleta que chega caindo, aí você tem que trocar a maleta. Eu tô na fase que cada vez que eu viajo eu trago 2 maletas e tô aposentando 2, sabe? Então eu acho que não é um investimento que vale a pena, que vai mudar o seu jogo. Nós colocamos na aula das maletas as fotos pra você ver tudo, mas já que você perguntou, igual a gente fala, não perca tempo agora no início, você tem que focar em venda. Então não perca tempo em personalizar, em tag, em saquinho. Não é isso que vai mudar seu jogo. Lógico que você vai se adaptando, modelando ali pra fazer um negocinho bem feito, mas maleta é o seguinte, sua revendedora, igual você falou, entregar uma maleta P pra sentir se ela vende. Você acha que se você entregar uma maleta P e uma maleta GG, ela vai vender qual mais? Com certeza, a GG. Então, sim, você não sabe, você tá entregando, você quer tirar sangue de uma pessoa que você não sabe se tem sangue pra dar. Então, tipo assim, você tem que entregar mercadoria pra ela, pra você testar. É lógico que é um risco, você não conhece a pessoa, mas é assim que você vai crescer. É como eu comecei, assim, peguei pessoas de confiança, porque eu já trabalho 10 anos nessa área da estética, né? E eu fui pegando as pessoas de confiança, que já estão comigo há muitos anos pra mim, mas mesmo assim com o pé atrás, porque eu não fiz contrato nem nada, né? Sim. Eu peguei e entreguei assim, desse aí, eu não posso, eu pensava, eu também não posso entregar muito, porque vai que essa mulher desapareça, eu prejuízo, comecei começando. Então eu tava fazendo assim, eu dava uma maleta pequena, Mas você pode até fazer isso. Só que você vai demorar mais pra ver resultado, né? Igual eu falei, é questão de arriscar. E você tem que fazer, igual a gente vai te passar o modelo de contrato. Fazendo o contratinho que a gente faz, a gente já pede pra ela colocar 2 referências de pessoas dela, a mãe, o pai, a irmã. Nisso já vai envolver mais pessoas dentro do processo, caso ela fugir com a sua maleta e não pagar. Ela já vai ficar com medo. Então tem muita coisinha que a gente coloca que já ajuda a pessoa a sair do seu... Se ela tem a cabeça que ela vai te passar a perna, ela já vai evitar não mexer com você, porque você já vai fazer um negócio mais estruturado. Mas, quando você coloca uma maleta pequenininha, você vai fechar o leque dela de venda. Então, tipo assim, ela tem que ser muito boa pra vender bem. Agora, se você entregar uma maleta mais completa, já vai ajudar ela a vender mais. Você pode até continuar no seu negócio, assim, entrega a primeira maleta P. Vendeu bem, na segunda. Tipo, e eu falo assim, você vai ter que trocar. sente,
Aquela pessoa que já chega pra você e fala assim, não, já vou te pagar, você já sente. A pessoa que enrola no primeiro mês é a pessoa que vai sempre te enrolar. Então você sentiu, vendeu bem, já não enrolou pra te mandar o acerto e tudo. Você já tem algumas maletas, principalmente agora no fim do ano, umas maletas maiores. A gente trabalha com essa maleta tripla, né? Vou até te mostrar. Quem entrega mostruário pequenininho é esses caras que tem 200, 300 revendedor, 1000 revendedor, porque aí a inadimplência dele equivale a 3, 4, 5 que vende. Então, assim, 5 estão vendendo, uma ficou inadimplente, risca ela e joga pra frente. Agora, a gente que tem pouca, a gente tem que preservar a qualidade da maleta pra ela vender mais. Porque se ela vender pouca, é perca de tempo pra você, acerto, demora. Aí você vai contratar outra, aí você vai cansando, você fala, nossa, tá difícil. E assim, não perca tempo, eu não sei quantas suas revendedoras estão vendendo, mas assim, tem alguma que já tá vendendo melhor? Troca a maleta. Sabe, coloca uma maleta bonita, que vai chamar atenção, sabe? Ó, todas que eu tô comprando agora, tá sendo essas. Eu compro a maleta toda preta. Aí eu compro com fundo colorido. Então essa eu peguei essa pink, ela é meio fúcsia. Peguei uma rosé também que é linda. Aí eles têm a cinza, tem a Tiffany. Então assim, todas pretas, é o que eu tô mudando agora, né? No começo a minha era meio zebrada, mas agora todas que eu tô pegando é preta, com fundo. Deixa eu tirar isso aqui, eu tava montando, né? Com fundo. Aí ela vem, né, as 3 divisões. Embaixo eu coloco o brinco, aqui eu coloco o colar e pulseira. Aí em cima ela vem a parte, deixa eu tirar aqui, vou te mostrar. Ela tem necessidade de personalizar, ó. Ela é bonita já. E outra, o negócio é a resistência, ó. Ela tem proteção, ela tem... Eu vou te mostrar depois a diferença das maletas ruins para as boas. Eu tenho as ruins aqui, tem as boas. Aí você já vai ver também para comprar futuramente. Você vai comprando, compra uma no ano ou uma cada 6 meses. Aí você vai ver que vai mudar, vai fazer diferença nas vendas. A quantidade de peça, a variedade e a apresentação vai fazer vender muito mais do que um monstruáriozinho. Aí aqui é o anel, aí aqui nessa parte, eu trabalho já com prata 924, com prata, vou até te passar depois dos fornecedores, assim, que tem um preço legal. Eu não monto maleta de prata. Muitas pessoas também vêm atrás de mim e falam assim, eu queria pegar só prata. Eu não entrego, porque é caro. Aí não compensa também a comissão que você consegue pagar, você não consegue precificar a prata como se precifica a semi-joia, mas é um extra. E as meninas adoram, porque as peças são mais caras, então aumenta a venda delas lá em cima. Eu coloco só pra quem já tá comigo há mais tempo, que eu sei que vende bem, que me paga certinho. Então assim, é um extra que dá muito certo. Aí nessa parte de cima eu coloco ou a prata 925, ou eu coloco a inox, bracelete. Então assim, fica aquela maleta bem bonita, bem completa, sabe? E as meninas amam. Até tem uma moça, ela trabalha na loja da minha irmã, é numa outra cidade, e ela tem a maleta lá. Aí eu comprei uma maleta dessa nova, aí você vê como que influencia. Dessa vez ela me mandou as peças pela minha irmã, ela mandou as peças numa caixinha. Aí ela me mandou um áudio, falou, Marina, não vou te entregar essa maleta. Ela falou, essa maleta é muito bonita. Ela falou, menina, eu vendi muito. Ela falou, eu acho que é por causa da maleta. Então você vê como que tem essa sensação até delas quererem mostrar mais, delas acharem a maleta bonita que valoriza as peças. Então às vezes no fim do ano até compensa você botar, o Rodrigo também depois de passa certinho. A gente compra lá em Limeira. Essas últimas maletas nós pagamos 179 nessa tripla. E assim, às vezes agora no fim do ano, quando você for montar as maletas de dezembro, você ter essas maletas bonitas, né? Principalmente pra 2, 3 revendedores que você já sabe que estão vendendo mais, você vai ver a cara nova que dá assim pra E outra, a gente comprou maleta, já comprei muito no Mercado Livre, é a mesma maleta tripla, que eu falei preço mais barato, por exemplo, lá em Limeira tá 179, eu encontrei por 120 no Mercado Livre, aí eu caí na besteira de comprar, as maletas não duraram 6 meses, elas estouram tudo, os fechos é diferente, a pegada dela é diferente, então essa da mais é resistente, que eles colocam cantoneira, eles colocam um monte de acessórios que protegem a maleta. Então, essa maleta vai durar aí pra você mais de 10 anos. Aí você pegar uma vendedora que vai cuidar bem da maleta. E outra coisa, a gente gosta de maleta surrada mesmo, que a gente fala, quanto mais surrada a maleta, que a vendedora tá carregando, tá levando, tá mostrando. Porque se fica bonitinho, tá parado, né? Então, o produto parado não vende. Então, só para falar da mentoria aqui rapidinho, então a mentoria ela vai ser personalizada, né? Vamos já pegando aqui anotando tudo que você está falando aqui, a gente já vai lapidando praticamente o que você mais precisa. Aí na primeira aula a gente já vai identificar ali os fornecedores, passar os fornecedores de semijoias prontos aí que a gente confia, já vai te passar um pouco de bruto também, para você ter aí no seu portfólio aí, porque a gente sempre aconselha, assim, por mais que você não compre agora, mas você já ir pesquisando o preço, já ir conhecendo para quando você partir, você já ter essa experiência aí de como que funciona. E aí esses fornecedores são fornecedores que a gente já testou, que tem qualidade, que tem reputação, a garantia. Isso tem que ter feito, porque buscar um fornecedor de joias é difícil. Sim. E tudo começa com a sua compra, né? O resto é consequência. Tudo vai começar com o fornecedor certo e você sabendo o que comprar, como comprar de cada um. Aí dentro desse fornecedor de semijoia pronta, tem os poderes de compra, por exemplo. Tem o preço do atacado, tem o preço no alto atacado, tem o preço... Conforme você for comprando mais eles abaixam as margens. Então, assim... E outra, tem... Esqueci de te falar. O preço de 40% é tanto no crédito quanto à vista. Então, eles... de desconto à vista, então não posso perder esse desconto, porque aí, né, muda muito na hora de você precificar. Então assim, tem coisa que compensa você comprar no crédito, né? Tem coisa igual a loja de prata que a gente compra, ela nem faz o crédito, então pra ela tem que ter dinheiro pra comprar à vista. É um desconto baixo se a gente for pensar, então às vezes deles, se eu tô precisando comprar mais coisas que me dá desconto à vista, o deles eles fazem 6 vezes no cartão. Então assim, né, quando a gente tem que saber meiar, eu tô precisando subir o meu estoque sem dinheiro, as lojas que não dão desconto à vista, eu compro no crédito. As lojas que dão 10%, 15%, já não tem como você comprar a prazo, né, porque o preço aumenta demais. E essa semijoia pronta, a vantagem dela, assim, você compra em 2 dias, tá na sua casa. Agora a gente tá aqui com uma mercadoria do bruto que a gente comprou há 2 semanas atrás, estamos desesperados aqui porque tá banhando, demora pra chegar. E outra, tem fornecedor de semijoia pronta e que o custo sai praticamente o preço do bruto. Só que quando a pessoa entra no bruto, o processo é tão demorado que você perde tanto tempo que você deixa a semijoia pronta de lado. Então nós ficamos muitos anos só com semijoia pronta. E até hoje a gente compra semijoia pronta. Às vezes quando eu preciso, assim, de alguma coisa rápida, igual eu falei pro Rodrigo. Falei, liga na Galvânica, se ele não me postar essa semana, eu vou comprar uns bicos. Você tem que ter pra girar. Tem uma aluna nossa da onde é a Daiane? Do Sul. Não, qual cidade? Santa Catarina, na verdade, né? Ela é de... Campos Novos. Ela compra... A gente passou para ela também, que ela conseguiu pegar a caixa do consignado, que é o que a gente indicou até a loja para ela, e indicamos ela para a loja também. Eles enviam para você uma caixa de 60 mil reais na sua casa, você escolhe e depois você fica com as peças e paga depois. A loja envia o consignado para você. Nós fizemos muito tempo isso, vivemos muito tempo assim. Com
com a caixa de consignado. Então, assim, você se tornando cliente dessas lojas, lógico que não vai ser no primeiro mês que ela vai te mandar, mas você se tornando cliente dessas lojas, nossa, isso aí era ótimo, porque ela me mandava a caixa, eu ficava 7 dias com a caixa, aí eu tirava foto, eu gostava, então muita coisa já tinha sem pagar. certa. Aí chegava essa caixa pra eles, aí eles conferiam, aí eu tinha que fazer o acerto das peças. Então era uma coisa assim ótima, né? Isso aí vai fazendo você girar seu dinheiro no começo. Isso aí é uma coisa que você pode comprar da futuramente solicitar essa caixa que vai te ajudar muito, porque é um crédito que você ganha, né? Você recebe uma mercadoria ali sem precisar pagar. Então é a questão do bom relacionamento que a gente vai passar, que você tem que ter com o fornecedor, para ficar evitando esse negócio de pula-pula de fornecedor, porque aí você não ganha esse relacionamento. Aí esse fornecedor vai te dar as vantagens de ter coleção ali, as melhores condições, as exclusividades da loja, você ter um atendimento de uma vendedora, que a gente já indica, isso já ajuda, porque tem vendedora que não te mostra nada. Tem vendedora que trabalha lá na loja, você não fica sabendo. A gente chega lá na loja, tem um monte de mercadoria, que a gente falou, pô, a vendedora nem mostrou o tanto de peça que tem aqui, e tem outras que te mostram tudo. Então isso influencia muito também o atendimento. Você vai ver assim, que é difícil bater preço em Limeira, viu? A Daiane também comprava bastante Guaporé, né? Ela falou que é bem grande aí, eu nem conheço tantas lojas aí, mas assim... A referência que eu tenho é a cidade da Semijoias e das Mandiúras. Sim, e você vai ver assim que não bate preço em Limeira, viu? Você imagina, gente, quando já vamos se preparar e vamos se esse ano, mas sem saber do que vem, a gente vai viajar diretamente pra loja e a gente vai comprar nossas peças lá. Você tem que ir lá, assim, não precisa nem ficar muito tempo lá, porque assim, o que nós vamos passar pra você já é o que nós andamos lá. É uma seleção das melhores, você vai ver que a nossa lista de fornecedores não é enorme, porque eu falo muito isso. Só que você tem que ir com dinheiro, assim, certo, pra comprar certo, porque se você chegar lá, você começa a ter tanta coisa que você vai comprando, no primeiro dia, você comprou tudo errado. Ou você não compra nada, tem um casal de Marília aqui pertinho, nosso, que eles fizeram a primeira aula e ela falou, nós chegamos lá, é tanta loja, eu entrei, saí, eu voltei sem gastar R$1, ela falou que eu fiquei perdida. E tem gente que já fala que vai e gasta todo o dinheiro em uma, 2 lojas e depois não tem mais pra terminar. Então você ir também sem referência é muito difícil. Você entra em muita loja, cada loja que você entra, você fala, vou dar uma olhadinha aqui. Aí a vendedora faz sua cabeça, você acaba levando, a hora que você vê, você comprou um monte de coisa, a hora que você precisa do dinheiro pra comprar as peças que realmente vende, você não tem. Então aqui a gente vai te passar também a questão do estoque, de planejar seu estoque, de quantas peças você precisa ter. A gente não tem estoque de peça parada aqui, tudo nosso estoque está em maleta. A gente não costuma ter nada, a gente não atende cliente aqui pra revendedora. Então, tipo assim, nós vamos falar isso tudo no módulo das revendedoras, porque isso aí vai atrapalhar o seu atendimento. Então elas não têm que escolher peça, quem tem que determinar o modelo de negócio é você. PB001, todas as peças que eu vou vender a R$59 vai ser o PB001, PB002, aí eu colocava assim, PB001, colar, 59, PB001, pulseira, 59. Aí elas me mandavam essa relação. Eu vendi essas peças, vendi 20 peças no total e foram essas. Um colar PB de 59. Então eu já sabia, fulano tá vendendo muito brinco, ciclano tá vendendo mais colar. Então você vai ver, depois eu vou te mostrar certinho a lista que eu fazia pra elas, bem simples, no Word mesmo eu fazia. Porque assim, você tem que ter essa relação pra poder fazer a cobrança, né, fazer o acerto, porque elas mesmas vão fazer pra você, de acordo com a lista que você passa. Mas aí você pode fazer nem se for num canhoto de papelaria com xerox embaixo, com recibo, alguma coisa pra poder, carbono, algum jeito você tem que fazer, uma impressora, que é mais fácil fazer no Word aí, no Excel, mas isso tem que fazer porque senão você não consegue crescer estruturado. Aí você vai ficando desorganizado, aí você perde o gerenciamento. Então a gente vai te passar essa gestão do negócio, o gerenciamento ali, enxuto que a gente costuma fazer, o básico mesmo, o controle dos processos, o planejamento, a organização financeira, a visão estratégica, o foco no resultado, ele focar no que realmente vale a pena, que é o que a gente passa ali, focar no resultado de cada vendedor individual, a diferença entre vender e gerir o negócio, nós mostramos um pouquinho ali como que vai mudar a sua cabeça em relação a isso, desenvolver essa visão de médio, de longo prazo, que a gente tem que plantar hoje para colher daqui 6, 7 meses. Então isso que vai mudar seu jogo, você tem que não querer crescer em quantidade agora de revendedores, mas modelar o seu negócio para que a hora que elas chegarem, está pronto e você não sofrer, né? Então é isso que a gente tá falando, você não tem um sistema agora, mas então você vai ter que trabalhar um pouquinho mais na mão ali, fazer papel, porque depois que você tiver 10 revendedores, se você tiver do jeito que você tá, você vai se perder. Você não vai ter direção do seu estoque, você não vai saber se precisa comprar, se não precisa. Então você tem que saber isso aí. Eu hoje nem utilizo o controle de estoque, a gente sabe só de ver. Então a gente tem controle de estoque das maletas, então em cada maleta eu controlo o meu estoque por lá. Mas eu não sei quantas peças eu tenho no total, eu não preciso disso, não vai mudar o meu jogo, eu vou só perder tempo, sabendo que eu tenho 1000 peças, se eu tenho 1000, amanhã eu tenho 2000, isso não vai mudar. O importante é eu estar com 40 maletas abastecidas, voltou, eu preciso ter estoque para abastecer de novo. Então o controle dessas peças prontas, dos consignados, as devoluções, as quebras que você vai ter aí para fazer, para mandar para garantia, tudo isso você vai ter que ter um controle disso para não se perder, né? A visão do seu poder de gerenciamento, que a gente fala, a visão do seu poder de gerenciamento é o quê? Quantas revendedoras será que eu consigo ter? Quantas revendedoras será que eu consigo gerenciar nesse meu modelo de negócio? Então isso é importante também para você ter ideia do que você vai investir, né? Não adianta você chegar lá em Limeira e falar, eu tenho R$10 mil para investir, mas você não sabe quantas revendedoras você consegue organizar. O maior erro aí que a gente vê também de outras mentoradas é estoque aí. As pessoas têm 10 mil, 30 mil de estoque parado e não conseguiu pôr para girar, não conseguiu pôr para vender por falta de organização. Eu vejo muito, tem gente que faz parte de grupos. E orientar, né? Porque eu já tô sem loja, sabe? Não, eu só tô comprando, já tô com um estoque parado e não vai dar certo. E agora, por exemplo, assim, você vai comprar pouco. Você vai comprar só para 5 revendedoras, para você ter novidade ali pra girar elas. Você não vai precisar comprar um absurdo de cada loja. Por exemplo, assim, a evidência, R$500 é o mínimo deles. Com R$500 você vai comprar muito brinco pra você girar ali, entendeu? Então você precisa comprar um absurdo. E essas peças que você tem parada, vamos tentar pelo menos colocar uma meta de 2 revendedoras até dezembro. Com essas peças paradas, você vai montar as maletas de quem nunca vendeu pra você, porque vai ser novidade pra elas, tá? E a gente vê muito assim, pessoas que fazem parte de grupo de compra, eu falo que é igual grupo de loja de promoção. Você entra sem precisar, você achou barato, você vai lá e compra um monte, e no fim você não usa nada daquilo, né? Então o pessoal que a gente mais vê é a gente comprando, e às vezes tá ali com as peças paradas e não sabe nem o que tem. Teve uma mentorada que a gente falou pra ela, vamos abrir tudo que você tem pra gente saber, né? O que você precisa comprar? Então é bem isso mesmo. Você vai ver que no fim, às vezes tem gente que ganha muito, mas não sabe comprar. E aquilo que ela tá ganhando, ela tá recomprando tudo sem precisar. A sua semijoia você coloca o quê? Pra precificar ela? A etiqueta? Que jeito você faz? Eu
tenho mesmo. Então, porque assim... Passei mais ou menos o valor que eu comprei, né? Então, eu tento colocar em torno de 250% a 300% sim. E você não tem código assim de nada, você não tem controle ali de nada, tá? Você tem computador aí, alguma coisa? Tenho uma lista. Então, aí você vai ter que abrir, né? A gente passa pra você depois o sistema que a gente utiliza aqui. E esse sistema dá pra você fazer ele no próprio Excel, se você não quiser o sistema. Porque eu não uso o sistema online, eu não gosto desse sistema pago, por mais que é mais fácil pra você, caso você quiser. Tem até indicação de alguns aqui que você paga mensal. Mas eu fiz o meu próprio sistema, eu mandei fazer, paguei R$700, o rapaz aqui vende, se um dia você precisar, eu deixo até o contato. E eu mandei ele fazer pra mim, porque ele é um cara que cria sistema, então dentro do meu sistema eu só coloquei lá o cadastro dos produtos pra mim emitir etiqueta na impressora. E depois eu coloco essa etiqueta que já vem com adesivo, né? Na própria SMJoy, e eu leio no código barra e já me sai a lista pronta. Então é muito mais rápido. Mas aí eu vou te mostrar isso aí também. E eu vou te mandar foto também da minha lista que eu tinha de controle de estoque, assim, de código. Porque quando eu fazia na mão, né, que eu trabalhava sozinha, eu tinha essa lista no Word. Aí quando chegava mercadoria nova era muito fácil. Porque eu já sabia o código de cada loja, né, eu tinha ali impresso o preço de cada produto. Isso eu vou te mandar foto também. Às vezes agora o desenho vai ser meio corrido, mas pelo menos essas peças novas que você comprar, já codifica. Codificar assim, igual a gente fala. Tipo, eu quero que ela venda o que eu entreguei pra ela numa lista. Sim, elas têm que aprender a trabalhar com as peças que elas estão na mão, né? Então assim, eu não sei como reportar, sabe? Eu não sei falar. Por isso que a gente faz a padronização antes, né? Então você já vai ter o seu modelo de trabalho, ela já vai chegar em você com o seu modelo de trabalho implantado. Ela já vai saber que não pega, então você já vai explicar tudo isso. Isso é muito de pessoa, né? Não tem jeito. A Michelle era assim, lembra da Michelle? Eu tinha uma vendedora que era assim, gente, ela vendia muito. Mas assim, eu pegava a madrinha dela, tipo, numa quarta-feira, no sábado, ela ligava assim pra mim. Ah, viu, já enjoei das peças que estão comigo, eu não gostei da sua casa amanhã dar uma olhada nas peças. Ela era assim. Aí sabe o que você fazia? Eu fazia muito, eu me fazia de boba. Sabe? Ah, eu quero essas peças pra minha próxima maleta. Ah, pode deixar, o que eu conseguir pedir eu te mando. Eu mandava o que eu queria. Sabe? Aí eu comecei assim, a parar de discutir com ela e comecei a fazer o que eu queria. Ah, eu quero 3 desse brinco. Ah, pode deixar, o que eu conseguir desse brinco eu mando pra você. Aí eu pegava e mandava 1, mandava 2 no máximo, mandava um de um modelo e outro do outro. Ah, eu quero nem masculina é uma coisa que não se vende, sabe? É um pouquinho difícil. Mas aí ela quer. Aí eu penso assim, o fornecedor que eu tenho, tá? É bem salgado assim, os valores masculinos, né? É bem alto, porque geralmente é uma corrente mais grossa, que é uma pulseira mais grossa, né? Aí ela, não, eu quero 2, 3, aí eu compro 2, 3 pra ela ficar na maleta. Eu penso, mas eu comprar 2, 3 pra ela ficar na maleta dela, sem ninguém voltar aqui, eu não consigo, vai ser. Aí quando eu escolher, eu quero 2, 3 pulseiras, eu quero 2, 3 correntes. Ai, gente, difícil. Não, mas isso, assim, ela não queria ir escolher as peças, porque essa minha, ela queria ir na minha casa escolher as peças que ela queria mais pra maleta. Ela não indo, eu falo assim, se ela é sua melhor revendedora, releva, respira. Quantas vezes que eu ia mandar áudio pra essa Michelle, eu apagava, porque eu falava assim, não. Porque às vezes eu tava também fazendo outra coisa, eu me estressava, aí eu apagava e mandava de novo. Eu falava, calma, respira, eu ainda preciso dela. Sabe? Então você vai aprendendo a trabalhar. E hoje eu já me faço assim meio de boba, sabe? Ah, eu quero essa peça. Falar, fulana, pode deixar. Eu vou tentar. Mas nesse meio tempo, eu ia falando muito pra elas, viu? Eu vou te entregar uma maleta bem bonita hoje, bem caprichada. Olha, dezembro vai ser muito difícil pra mim ficar conseguindo assim te repor peça. Então tenta trabalhar com as peças que tá na tua maleta. Mas tudo que você for gostando, você pode me mandando, que eu vou tentar fazer o máximo pra te atender. E nisso você já vai mudando o seu jeito de trabalhar, vai falando com jeito, e no fim você vai fazendo o que você quer. Sabe, assim, esquece, filtra o que ela te pede, o que você conseguir, você entrega pra ela. Porque eu falo assim, a gente pega birra também, mas lógico, o máximo que ela conseguir vender, melhor pra você. Mas entrega só o que você quer. Sabe, mas você não precisa falar não pra ela também. Aí no fim ela vai te falar, viu, Dani, você não conseguiu pôr isso pra mim? Falar que o fornecedor não tinha mais, tudo que ele me mandou eu te mandei. E pronto. Sabe? Você fala, vendeu tudo. Fala assim, olha, o que eu conseguir, eu vou te entregar. Mas desenho vai ser complicado pra mim e pro fornecedor. Então começa a trabalhar com as peças que eu tô te mandando. Tira fotos bonitas das peças. Eu tenho certeza que você tem potencial pra trabalhar com a maleta que eu tô te entregando. E eu caprichei na tua maleta. Eu já falo assim, porque elas já ficam até meio sem graça de falar pra mim que elas queriam outras peças. Você já manda pra ela, fala, fulana, vou caprichar na tua maleta de dezembro. Tudo que você me pediu, eu fiz ao máximo pra colocar pra você. Mas é o seguinte, dezembro vai ser complicado. Então tenta trabalhar ao máximo com as peças que estão na tua mão. Sabe, eu tô te dando ouro na tua mão. Então assim, você vai mudando até o jeito de falar com ela. E ela vai ficando também sem graça de te falar que não gostou das peças. Ou que ela quer peça diferente. Você ia falar alguma coisa? Não, eu mantenho. Então aí depois, entrando na parte de equipe, nós vamos falar dos desafios da equipe de consignado, né? Vamos falar o perfil ideal da equipe para trabalhar, as candidatas aí, como pré-selecionar, o jeito melhor que nós já passamos, as estratégias ali para fazer uma entrevista, uma análise de comprometimento com elas, como crescer essa equipe de forma estruturada, a orientação aí da maleta que a gente falou, do mix ideal de produto, aí tem as quantidades de peça, a variedade, o perfil do cliente, a tendência, controle de organização ali, nós vamos passar para você o sistema que a gente usa, mesmo para você fazer ali na mão, que seja saídas, devoluções, as reposições, os recebimentos. Então tem muita coisa ali, tem muita coisa que vai dar para você aprender aí, vai ter que... E outra, estruturar, porque quem chegar pra gente é muito difícil a gente mudar a mentalidade. Você vai ter que mudando dela tipo, aos pouquinhos. Mas as novas que entrar, você já vai explicar como funciona. Ah, como que funciona pra eu pegar a maleta? Olha, a maleta vai pronta. A partir da segunda, a gente vai vendo que você vendeu mais. Lógico que eu vou montar mais de acordo com os seus clientes, mas eu que escolho as peças, entendeu? Então assim, aí você já vai começar a trabalhar no seu modo. Igual eu falo, imagina quando você tiver 15, 20. Elas têm que trabalhar... elas têm que se adaptar ao modo que você trabalha, né? Então você ajustar mais para cada uma. Você tem que explicar o máximo possível para elas, para não ficar com dúvida em relação à comissão, à margem, tudo. Você mostrar o que você tá passando para ela. Tipo assim, às vezes você tá fazendo uma comissão, eles falam, ó, eu tô ganhando isso, você tá ganhando isso, porque ela tem que imaginar que ela tá ganhando também, porque ela acha que tá vendendo muito. A hora que você chegar numa revendedora que vende 5 mil, 6 mil, ela vai achar que ela tá te dando 6 mil na mão. E você vai falar para ela, desses 6 mil eu tô ganhando 3 mil, você tá ganhando 3. Então, tipo assim, ela tem que se sentir valorizada para ela começa a enxergar realmente que é uma parceira sua e que ela não está te entregando 6 mil na mão. Porque senão, com o tempo, ou ela vai achar que tá te entregando muito e começa a querer vender, comprar e vender.
que normalmente acontece bastante. Ou por isso que a gente fala assim, tem que ter esse controle para você ficar com as boas na mão. Porque a hora que as boas ficam boas, elas saem. Então tem que ter esse jogo de cintura para poder formar sua equipe. Então aí nós vamos passar essas dicas de motivação, os acordos de consignação, a importância de fazer o contrato, o acompanhamento dos resultados individual, em grupo, como dar os feedbacks, como reconhecer os esforços ali de cada revendedora, como resolver os conflitos, né, da equipe ali que você vai ter. Liderar isso aí com foco em resultado, fazer campanhas, fazer estratégia de fidelização, pra você reduzir essa rotatividade, evitar essa saída de revendedor, de entrada nova, que isso aí é o que mais faz a gente desanimar, né? Mais perder tempo é isso aí. E tratar muito bem as suas revendedoras, né? Igual eu falo, hoje o sucesso do meu negócio é graças a elas. Igual agora vai chegando o fim de ano, já pensa num presente pra você dar pra elas. Porque eu não consigo fazer promoção pra cliente, eu não consigo fazer lembrancinha pra cliente, porém eu faço pra minhas revendedoras. Sabe, sempre que eu troco a maleta, eu coloco um chocolatinho, um mimo, um bilhetinho, elas se sentem super valorizadas. Sempre quando eu falo, quando tá entrando novas revendedoras, eu fiz uma carta, né? Uma cartinha bem bonitinha, eu boto na maleta dela, eu espero que elas tenham feito, né? Mas eu sei que for, né? Uma cartinha. Eu fiz uma campanha agora, né? Pra incentivar elas, as vendas, porque eu tenho duas que vendem muito pouco, sabe? No máximo R$500. Elas ainda continuam com a maleta muito pequena naquela. E eu tenho 3 que vendem muito bem. Pra mim, assim, tô iniciando, eu fiz bem vender. E eu fiz uma campanha agora que eu disse pra a revendedora que vai se vender, né? De outubro a dezembro, eu vou dar uma Alexa pra elas. Aí botei lá no já que aquela tava com a já me pediu uma espécie, então só já deu uma incentivada, né? Eu sempre faço as campanhas Dia das Mães, Natal, porque incentiva mesmo. E assim, independente pra 5, mesmo aqui ganha Alexa, eu sempre faço, sabe? Ou eu vou na Cacau Show e compro um panetone, dou pra cada uma, sabe? Assim, faço uma carta de agradecimento, né, pela parceria. Às vezes um chocolatinho que você coloca na maleta. Uma troca de maleta, sabe? Elas já tiram foto, elas já postam. A gente sempre pede pra elas fazerem foto, marcar a gente, que isso aí divulga tanto elas quanto divulga a sua marca também. Então tudo que você colocar lá, se você colocar um chocolatinho lá, um Trento, por exemplo, pequenininho dentro da maleta, escrever na cartinha uma mensagem e colocar marca a gente no nosso Instagram, venha fazer parte da nossa equipe, isso aí vai ajudar a divulgar. Tudo que você colocar, que você vai passar pra outra pessoa, você sempre tem que pensar em alguma estratégia de marketing também, que isso que vai fazer você crescendo aos poucos, né? Isso que vai fazer você aparecer mais futuramente. Porque enquanto ela tá fazendo isso, ela tá divulgando as peças, mas ela tá divulgando você também. Então a gente sempre fala, coloca sempre a parceria junto com a revendedora, trabalha sempre junto com ela. A questão de fazer a premiação, a gente acha legal, motiva, lógico, só que aquela que tá vendendo pouco, ela dificilmente vai chegar lá no prêmio de primeiro. Então aquela que tá vendendo bem, ela sempre vai ganhar todos os prêmios todos os anos. Mas às vezes é super válido você fazer pra motivar realmente, porque elas enxergam que tem premiação, que você tá acompanhando, que você tá vendo. Mas o mais legal é você fazer uma campanha de resultados individuais. Tipo assim, não a que vendeu mais, mas a que vender a meta de tantos mil que você colocar. Porque senão essa que vai ganhar Alexa, ela vai ganhar de novo outro prêmio que você colocar. Ela vai ser sempre que vai vender independente do prêmio. Agora no Natal, como é o primeiro, ótimo, porque elas ainda não sabem quem vende mais, né? Agora se você fizer o mesmo pro Dia das Mães, as que vendem menos vão falar, fulano vai ganhar de novo. Ela já nem vende, mas ela nunca vou bater a meta dela. Aí você pode ter o seguinte pro Dia das Mães, todas as vendedoras que atingirem R$2.000 vai ganhar o prêmio máximo, sabe? Então isso vai incentivando. Se todas ganhar, aí você se vira e compra 10 Alexa. Mas que bom, né? Que bom que todas atingiram. Agora você dá uma só, aquela que já tá lá em cima, a outra que fala, não vou chegar nunca, então não vou nem esforçar pra vender. Mas eu acho que vender. agora compensa, sabe? Alguém que faça um chocotone bonito caseiro, ou você vai na Cacau Show e monte pra todas. Inclusive... Aí você pode pôr meta também, ó, se eu vou dar um prêmio de... Não, mas eu acho que agora você tem poucas, eu acho que compensa você agradar todas. Inclusive, a que ganhar a Alexa, você também entregar o prêmio que as outras vão ganhar. Porque ela vai sentir que a Alexa foi um a mais, né? Ela não trocou nada. Mas tem bastante coisa que nós vamos passar depois que tá tudo escrito lá na aula. Aí depois nós vamos finalizar com a gestão de negócio, né? Que aí é a parte mais chata, mais burocrática, que exige um pouco mais de atenção, mas... Sim, não, mas eu pensei, na verdade, eu vou fazer, mas eu vou fazer sem controle nenhum, eu só vou comprando, esse tipo coisa, mas aí, por exemplo, mas tem muitas mais inteiras, aquela que eu mas não sei muito elas venderam, porque eu não tenho controle do meu estoque. Aí você vai ter que ter um sistema, ou um Excel, pelo menos uma planilha pra você fazer esse controle. Porque igual a gente fala, não é sistema que vai fazer você fazer esse controle. Quem vai fazer esse controle é você. Você pode fazer manual, não precisa ter sistema. Mas quanto mais automatizado for, mais ágil pra você é. Mas a gente passa aqui os principais pilares que você precisa ter pra acompanhar o seu negócio. Até pra elas mesmo, fecharem uma cerca delas, já te mandar prontinho, você depois só conferir, isso também ajuda muito. Hoje elas fazem, você passa uma lista das peças pra elas, você entrega sem nada. Então, porque aí você não tem controle de nada mesmo. Se elas venderam, se elas não venderam, se passou a perna ou se não, você não vai ficar nem sabendo, né? Então tem que ter essa relação, nem que seja feito na mão ou no computador. Eu fazia no Word mesmo, sabe? Eu colocava códigos nas minhas peças, principalmente pra saber de qual fornecedor eu tava comprando por conta da garantia. Porque a hora que você precisar, se essa peça tiver com... você precisa trocar a garantia, você tem o controle do fornecedor, porque a gente trabalha com vários fornecedores, então tem que saber o controle de cada um. Pelo menos essas peças novas, você já começa certo. Depois as peças que estão girando na maleta, em janeiro é um mês mais parado, aí tudo que chegar pra você começa a codificar. Mas aí eu vou te tirar foto certinho, a gente vai te orientar. Isso é mais importante do que maleta personalizada. Porque tem gente que fica se preocupando com tag, com saquinho cetim, com logo. Eu já disse, tem que ter a placa. Isso. Né, com uma etiqueta, porque daí isso daí não vai se perder nunca, né? E eu trabalhei muitos anos assim. Não foi isso que fez eu ganhar menos ou mais dinheiro, pode ter certeza. Só facilita o trabalho. Depois quando você tem uma quantidade, né, você já tá mais estruturada. E outra, você tem dinheiro pra investir nisso. Porque a primeira coisa, você tem que ter dinheiro pra investir em peça, em vendedoras boas, em maletas, que é o que vai estar girando. Aí o segundo passo, você vai pra isso, pra sistema, pra impressora, né, de código de barra ali, do leitor. Mas primeiro nós vamos estruturar com o que você tem, né? Você não precisa ter nada mais que isso. Se dúvida que você tiver também, o WhatsApp tá aberto, pode mandar por lá, porque a gente sabe que é que agora foi só uma aula inicial, mas as dúvidas vão aparecer a hora que você começar a implantar mesmo. Você vai pedir nos catálogos, se você quiser mandar pra mim, esse modelo vende, como que funciona, se você já quiser adiantando, eu vou...
Eu vou te mandar agora os contatos das vendedoras dessas lojas que eu te falei, tá? E eu vou te mandar também o catálogo do J Black, que ela me mandou Tá bom? Então por hoje é isso. Foi um bate-papo aí pra gente se conhecer e mostrar o que nós vamos entregar, né? É bastante conteúdo aí que você vai ter que ter paciência e colocar em prática devagarzinho pra fazer bem estruturado. Mas o mais importante é o nosso contato vai estar com você e nós vamos sempre estar te ajudando aí. A hora que você mandar o WhatsApp pra gente, a gente vai responder. Qualquer dúvida que você tiver de fornecedor de peça, pode mandar, tá? Eu vou te respondendo. Não fique acanhada, a gente tem mentorado que manda pra gente até perguntando se a gente achou saquinho de organza mais barato. Então assim, a gente tá aqui pra te ajudar mesmo e tudo. Porque tudo que você tiver de dúvida nós já fizemos. Então se você quiser mostrar também suas peças, mostrar sua maleta, nós vamos orientar. Embalagem que você tá usando, você pode mandando tudo que durante as aulas aí a gente vai te esclarecendo e durante a semana também. Tá bom, então, muito Tá bom? Obrigada, Dani. Boa semana. Boa semana, até mais. Tchau. Até mais.